Ouvintes da Rádio Comunitária de Majacás, cordiais saudações, sejam bem-vindos ao bloco informativo da Rádio Comunitária de Majacás, edição de quinta-feira, 3 de setembro do ano 2020. Posto administrativo sede de Majacás intensifica ações de sensibilização com vista à prevenção da Covid-19. Instituto Politécnico de Zivanguto, satisfeito com respeito pelas medidas de prevenção criadas com vista à prevenção da Covid-19 pela comunidade escolar. O município de Majacás investe mais de 7 milhões de meticais para a pavimentação de ruas na vila de Majacás. Amigo ouvinte, estes são os tópicos que irão corporizar o presente bloco informativo, cuja edição e apresentação está a cargo de mim, Juscelino Baúli. Votos de uma ótima escuta. Apresentados os tópicos que irão corporizar o presente bloco informativo, para já, vamos ao desenvolvimento destas e outras notícias. Posto administrativo sede de Majacás intensifica ações de sensibilização com vista à prevenção da Covid-19. Falando a reportagem da Rádio Majacás, Celso Gomes, chefe do posto administrativo sede de Majacás, referiu que o seu executivo tem vindo a levar a cabo várias atividades visando a sensibilização das comunidades sobre a prevenção da pandemia da Covid-19, destacando a distribuição de máscaras caseiras às famílias carenciadas e alguns produtores. O posto administrativo sede tem estado a desenvolver atividades que têm a ver com a sensibilização da comunidade como resposta da pandemia. Nós acabamos fazendo atividades extras que não foram planificadas durante os primeiros 6 meses do ano 2020 para intensificar o trabalho de sensibilização da comunidade para se usar aquilo que são medidas de prevenção. Temos a destacar, neste caso, a distribuição de 60 máscaras em Macacelane e também de 120 máscaras para produtores de Musamane. E foram realizadas mais de 120 palestras sobre a prevenção do novo Covid-19 em todas as localidades e povoados do posto administrativo sede. Gomes referiu ainda que, graças ao trabalho desenvolvido pelo Executivo, tem-se verificado respeito pelas medidas de prevenção. Porém, estar preocupado com o relaxamento de algumas medidas, principalmente o uso adequado da máscara por parte das crianças e alguns idosos. Em relação aos produtores, há uma melhoria, porque quando eles saem para as machambas, levam consigo aquilo que são máscaras. E quando vêm à vila municipal para a venda dos mesmos produtos, usam aquilo que é máscara e também tem lá uma garrafa de água que usa para desinfecção. Em relação ao comportamento, devido ao relaxamento das medidas de prevenção no âmbito do último decreto, tem-se verificado alguma anomalia, sobretudo nas crianças, mesmo alguns idosos. Mas quando nós encaramos com essas pessoas, nós sensibilizamos que o uso de máscara é de caráter obrigatório. E como se não bastasse, eles não podem usar a máscara como forma de satisfazer aquilo que é o governo. Não podem ver aquilo que é a estrutura, é o líder comunitário, é o presidente do município, é o administrador para usar a máscara. É dever, porque a Covid não está com esse dirigente, mas sim está a pairar pela atmosfera. Por outro lado, Celso Gomes deu a conhecer que decorações visando a sensibilização das convicções religiosas para o respeito pelas medidas de prevenção durante os cultos religiosos presenciais. Temos estado a orientar encontros com os líderes comunitários a vários níveis, bem como os líderes religiosos, na perspectiva de reabertura das igrejas. E nós já explicamos a eles que está plasmado que, por lei, são necessários 50 crentes por cada igreja. E da informação que nós temos
no diálogo que temos com os líderes religiosos, indicam que eles estão a fazer escala de crentes de 50 a 50. E há aquelas igrejas que não reúnem condições para abarcar 50 crentes. Então, divide em função do espaço da própria igreja. Palavras do Celso Gomes, falando de ações desenvolvidos pelo posto administrativo sede, visando a prevenção da pandemia da Covid-19. De referir que no distrito de Majacás, apenas 2 igrejas é que estão autorizadas para o reinício dos cultos presenciais. O município de Majacás investe mais de 7 milhões para a pavimentação de ruas na vila de Majacás. Nos últimos anos, o Conselho Municipal da Vila de Majacás tem empreendido esforços visando a melhoria de vias de acesso através da pavimentação de algumas ruas no centro da vila e colocação do saibro nos bairros municipais. Neste momento, decorrem as obras de pavimentação de 2 ruas, nomeadamente de Campo Municipal até CFM e a Rua Marginal a Cauena. No investimento avaliado em mais de 7 milhões de meticais, valor disponibilizado pelo Fundo de Estradas para a construção de vias de acesso neste ponto da província de Gaza. No âmbito da luta contra a malária, arrancou na manhã da última quarta-feira a segunda fase de capacitação dos rociadores que irão garantir a pulverização domiciliar ao nível do distrito de Majacás. Trata-se de 31 jovens que em 10 dias serão preparados para garantir a pulverização intradomiciliária inserido no programa de combate à malária, doença que continua a dizimar vidas no nosso país. Falando no arranque da capacitação, a presidente do Conselho Municipal da Vila de Majacás, Maria Helena Langa, desafiou aos candidatos a empenharem-se durante a formação, procurando assimilar tudo quanto será ensinado durante os 10 dias, pois o sucesso do programa vai depender de uma melhor preparação destes. Por outro lado, Maria Helena Langa afirmou que o programa de pulverização intradomiciliar deste ano irá decorrer de forma atípica devido à pandemia da Covid-19. Por isso, durante a formação, os candidatos devem seguir à risca todas as medidas de prevenção, assim como durante o processo de pulverização. Os 31 rociadores que arrancaram a formação ontem vão se juntar a outros que terminaram a mesma formação no passado domingo. Amigo ouvinte, está no ar o bloco informativo da Rádio Comunitária de Majacás, edição de quinta-feira, 3 de setembro de 2020. Para já, vamos à notícia que dá-nos conta de que o Instituto Politécnico de Zivanguto está satisfeito com respeito pelas medidas de prevenção criadas com vista à prevenção da pandemia da Covid-19 por parte da comunidade escolar. Falando à entrevista da Rádio Majacás, Milagre Siquela, diretor do Instituto Politécnico de Zivanguto, referiu que durante as primeiras semanas de aulas presenciais, o processo decorre normalmente e ainda não registrou-se nenhum caso suspeito da pandemia da Covid-19. Bom, essas 2 primeiras semanas temos uma avaliação positiva porque todos os utentes da nossa instituição tem seguido aquilo que são as normas e orientações que deixamos como instituição, que também recebemos como orientações, já temos que seguir. Então, nesse comportamento bom de todas as pessoas, dos formandos, dos formadores, então temos que uma avaliação positiva. Nós temos na nossa instituição pontos estratégicos colocados para a lavagem das mãos, e uma das coisas que nós sensibilizamos a todos é que tenhamos um novo vício nesse momento, que tem que ser de frequentemente lavar as mãos, independentemente de ter tocado ou não
algum objeto, mas lavagem das mãos sempre tem que ser frequente. Então explicamos e eles têm seguido bem a colocação de máscaras, porque toda pessoa que estiver na instituição tem que estar de máscara. Então é um ambiente bom, as pessoas estão a ouvir as orientações que estamos a dar, estão a acatar. Então nesse primeiro período tem sido muito bom. Talvez seja o sinal que nos leva a não termos algum problema relacionado com detecção de alguém que tenha o Covid-19. Siquela referiu ainda que foram criadas todas as condições para que o Instituto não se torne foco de transmissão da Covid-19. Nós, neste momento, estamos a fazer um trabalho de rastreamento de todas as pessoas que entram na instituição. Então, o aluno, quando chega logo à porta da entrada, no portão, procura-se saber sobre as pessoas com quem entra em contato, como é que estão, procura-se saber se na família dele não tem ninguém que já foi detectado com esse problema, procura-se saber se não terá entrado em contato com um recém-regressado da África do Sul, procura saber se a pessoa não tem tosse, procura ver se a pessoa não tem o corrimento nasal, faz a medição também da temperatura corporal. Então, quando se detecta que a pessoa terá entrado em contato com alguém que voltou recentemente da África do Sul e que ainda não seguiu aquele período de quarentena dos 15 dias e que tenha se detectado que a pessoa tenha tosse, corrimento nasal e que há uma temperatura um pouco elevada em relação àquilo que é recomendado, a pessoa daí imediatamente é recomendada a ir à unidade sanitária, que pelo visto é muito perto da instituição. Quando é recomendado ir para lá, isso não quer dizer que a pessoa tenha o Covid-19, mas esses são os sinais que mostram que a pessoa possivelmente pode ter. Então é lá na unidade sanitária onde vão fazer o teste. Se a pessoa tenha tosse ou corrimento nasal, então é lá, se a pessoa for a dar negativo, vão lhe dar medicação. E durante o momento que a pessoa estará com aquele problema da tosse e corrimento nasal, vai ter que esperar em casa, né, até aquele problema ficar totalmente ultrapassado. A fonte deu a conhecer que numa primeira fase foram envolvidas 23 alunos do segundo e terceiro ano, aguardando-se pela autorização para a segunda fase, que poderá envolver mais de 80 estudantes. Então, neste momento, nós estamos a trabalhar com o primeiro grupo, com aqueles que estão nas últimas classes ou nos últimos anos. Estamos a falar do terceiro e segundo anos. E tendo passado já 2 semanas, essa terceira semana já devíamos ter entrado já na segunda fase, que tem a ver com aqueles que estão no primeiro ano. Assim, o Ministério orientou-nos que aguardássemos ainda para se fazer um trabalho do estudo das primeiras 2 semanas, para poder se ver até que ponto estamos a caminhar. E a qualquer momento vamos começar a receber os estudantes que estão no primeiro ano, nesse momento da segunda fase, e vamos trabalhar, porque estamos preparados para isso. Palavras de Milagre Siquela, diretor do Instituto Médio Politécnico de Zivanguto, falando de ações visando a prevenção da Covid-19 naquele estabelecimento do ensino técnico profissional. A pandemia da Covid-19 dificulta o processo de alfabetização e educação de adultos em Majacase. Segundo Bacílio Matuque, alfabetizador do Centro de Alfabetização e Educação de Adultos de Macave, a pandemia da Covid-19 dificulta o decurso normal do subsistema de educação de adultos, porém, para não paralisar o processo, houve a necessidade de se adoptar novas estratégias para atender esta nova realidade. Temos muita dificuldade nesse processo, dada a situação de emergência. Entretanto, temos dotado algumas estratégias para podermos trabalhar de forma a não parar o nosso processo. Como exemplo, nós temos feito as fichas aqui na escola, e o ensino adulto ele é muito dinâmico. Nós
em vez de esperarmos o educando no centro, nós temos ido diretamente até a casa do educando para distribuirmos a ficha. Então, depois do educando ter resolvido a ficha, aí nós levamos novamente para a escola para fazermos a resolução, como se vê ali na exposição. Aquelas é um dos exemplos das fichas que os educandos fizeram nesse estado de emergência. Matuki referiu que as estratégias aplicadas estão a trazer o impacto desejado, tendo em conta os resultados que os alfabetizandos apresentam no que se refere ao desenvolvimento das competências de leitura, escrita e cálculos. Bom, sentimos nós que o processo está a andar, dado que pelas correções que nós fazemos das fichas, sentimos que o educando, mesmo estando em casa, tem dado o seu estudo. Aliás, nós temos insuficiência de manuais, mas alguns manuais do educando, assim como do educador, ele tem em casa, portanto, ele usa esse manual. O próprio filho do educando também acreditamos que poderá ajudar para este poder resolver as fichas. Portanto, de forma geral, digamos que está a surtir efeito. O nosso interlocutor desafiou aos jovens e adultos não alfabetizados a olharem para a alfabetização como uma alternativa com vista a inserirem-se no mundo bastante globalizado e exigente. Eu gostaria de deixar uma mensagem de apelo. Estamos num mundo do século XXI, né? Um mundo muito líquido em que a vida se resume em tecnologias, a vida se resume em leitura, escrita e cálculo. Portanto, a pessoa que não esteja dentro dessa atualização, desse nível, portanto, acaba estando numa situação de desnível, não é? Até posso dizer de socialização, não é? Por quê? Porque se você não sabe ler, num mundo em que para você falar com alguém precisa de um WhatsApp, precisa de um Instagram, quer dizer, fica difícil de se integrar nesse mundo. Muita gente agora já sabe ler, já sabe escrever. Portanto, essa é uma oportunidade que, mesmo não tendo chance lá nos nossos tempos como adultos, porque às vezes reconhecemos, às vezes outras cresceram no momento de guerra, não tiveram chance. Portanto, essa é uma chance deles virem se inscrever aqui no centro. Nós estamos disponíveis a qualquer hora, nós aceitamos qualquer educando, a qualquer tempo, pode mesmo no início como no final do ano, podemos escrever. Moçambique registra mais 90 casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas, o país realizou um total de 1.508 testes, sendo que 90 revelaram-se positivo e 1.418 revelaram-se negativo. Dos 90 novos casos, 47 são da cidade de Maputo, 22 em Niassa, 9 Maputo província, 6 em Nampula, 4 Manica, um caso em Tete e Manica, respectivamente. Nas últimas 24 horas, houve ainda o registro de um óbito, totalizando 26 óbitos pela Covid-19 e 4 por outras doenças. Houve registro ainda de 42 casos totalmente recuperados, o que eleva o número para 2.370 casos totalmente recuperados. Amigo ouvinte, estamos na reta final do blog informativo da Rádio Comunitária de Majacás, edição de quinta-feira, 3 de setembro de 2020. Antes de colocarmos o ponto final, vamos lembrar os tópicos que corporizaram o presente bloco informativo. O posto administrativo sede de Majacás intensifica ações de sensibilização com vista à prevenção da Covid-19.
Instituto Politécnico de Zivanguto, satisfeito com respeito pelas medidas de prevenção criadas com vista à prevenção da Covid-19 pela comunidade escolar. O município de Majacás investe mais de 7 milhões de meticais para a pavimentação de ruas na vila de Majacás. A edição e apresentação esteve a cargo de mim, Juscelino Baúli, votos de uma ótima escuta à restante programação da Rádio Comunitária de Majacás. Até amanhã, à mesma hora, com mais notícias. Boa tarde.